Olá, meu nome é Leia, sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia e quero estudar a Bíblia com vocês. Para isso, eu vou usar esse guia de estudos chamado Ouvindo a Voz de Deus. E hoje nós vamos fazer um estudo que fala o milênio. Você já ouviu falar nesta palavra? Então, se você não ouviu, nós vamos saber agora. Mas antes, vamos fazer uma oração? Querido Pai, nosso Deus, pedimos a Tua orientação para nós dar a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo me use e também abençoe cada um dos que vão ouvir essa palavra para que possa entender. E nós te pedimos agradecidos pela iluminação do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Queridos, uns dias desse atrás eu fiz um estudo com vocês, está no meu canal Leia Pereira, Estudando a Bíblia com a Leia, que fala sobre a volta de Jesus. Então eu expliquei para vocês que Jesus vai voltar, né? Nós estamos vendo os sinais. Ele não falou o dia nem a hora, mas nós sabemos que está perto a sua vinda pelos sinais que a Bíblia fala em Mateus 24. E hoje, nesse estudo que nós vamos fazer falando sobre os 1000 anos, ou milênio, nós vamos saber o que nós vamos ficar fazendo lá no céu com Deus, depois que nós subirmos para o céu com Jesus. Depois, na volta de Jesus, ele vai vir nos buscar para o céu. E o que nós vamos ficar fazendo com ele lá no céu e por quanto tempo? Então, nós vamos saber hoje o que vai estar acontecendo conosco, onde nós vamos estar quando Jesus voltar e ele nos levar para o céu, o que a gente vai estar fazendo lá no céu e o que vai estar acontecendo aqui na terra e quem é que vai estar aqui na terra. Para isso, vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse 20, verso 6. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o assunto, Apocalipse 20 e o verso 6. Está aqui, é o último livro da Bíblia, você pode pegar sua Bíblia e vamos ler aqui, diz assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, reinarão, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, aqui está falando que quando nós formos para o céu com Jesus, nós vamos ser sacerdotes de Deus e de Cristo e vamos reinar com ele por 1000 anos, um milênio. E ainda, lá em Apocalipse 20, verso 4, na primeira parte diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Então nós vamos, lá no céu, nós vamos ocupar a cadeira de juízes. E nós vamos fazer parte, né, sentar-se no trono e vamos fazer parte do julgamento. Aí depois nós vamos saber o julgamento de quem. Vamos ainda ler Coríntios, no primeiro livro de Coríntios, aqui no capítulo 6, o verso 2, diz assim: Ó, não sabeis que os santos vão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então aqui está falando que os santos, os que forem salvos, os que subirem para o céu com Jesus, vão julgar o mundo. E ainda, Jeremias 4, vamos ver aqui o livro de Jeremias, que fica bem no meio da Bíblia, os primeiros capítulos, capítulo 4. O que o profeta Jeremias fala? No verso 23 ao 26 diz assim: Olhei para a terra, e eis que estava sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e as cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Então, queridos, nós vimos aqui que no início, quando Deus criou a terra era sem forma e vazia. Então, nesse período aqui que Jesus voltar e levar os santos para o céu, a terra também vai ficar sem forma e vazia. Aqui no verso 23 diz: Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia,
e os céus não tinham luz. Então o sol, as estrelas, a luz estarão apagados. Vai voltar a ser o caos. A terra vai voltar a ser o caos que era antes, quando Deus veio para fazer a terra, criar a terra. E aí fala assim que os montes tremiam. Então isso significa que água, né? Água por toda a superfície. E fala assim que não tinha nenhum homem, não tinha nenhuma pessoa. E não tinha nem passarinho, nem árvores, nem tudo estava morto. Era um deserto. As terras onde as pessoas plantavam estavam todas viradas deserto. E as cidades todas caídas, derrubadas, os seus prédios, suas casas, seus comércios, estava tudo destruído. Então, porque fala assim, elas estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira, porque a terra toda será assolada. Mas Deus falou que não vai consumir por completo, não ia desaparecer o planeta Terra. Ainda o capítulo 25 de Jeremias, verso 33, diz assim, Jeremias 25 e 33 diz assim, gente, eu estou procurando na Bíblia mesmo aqui, se você tiver tua Bíblia em casa, você pode pegar a tua Bíblia e vamos achar, diz assim, ó, 25 e 33 diz assim, os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados. Ficarão como esterco sobre a face da terra. Então, queridos, no dia da volta de Jesus, quem for fiel a Deus e estiver esperando a volta de Jesus, eles vão subir para o céu com Jesus. Os mortos que estiverem mortos e ressuscitarem no dia da volta de Jesus, eles vão subir para o céu com Jesus. Mas aqueles que estavam vivos sobre a terra, e eles eram desobedientes a Deus, eram pessoas ímpias e más, elas morrerão. Todas morrerão ao mesmo tempo. E não terão ninguém que vai sepultá-las. Então a Bíblia fala que elas vão ficar estendidas de uma a outra extremidade da terra. Não vão ser planteados, nem recolhidos, nem sepultados. Vão ficar como esterco sobre a terra. Então isso é que vai acontecer com os ímpios, né? Aqueles que hoje não querem aceitar a Jesus. Agora, nós ainda vamos para Apocalipse 20, verso 1 ao 3. Nós já lemos uma parte do livro do Apocalipse hoje, nesse capítulo 20. Vamos ver agora os versos 1 ao 3, o que diz. Diz assim, olha aqui a pergunta, o que vai acontecer com Satanás durante esses 1000 anos? Então, eu já falei para vocês o que vai acontecer com as pessoas. Os bons, os santos, que Deus fala aos santos, os filhos de Deus, vão para o céu com Jesus. E os ímpios, os maus, eles vão morrer na hora que eles verem Jesus. Vão cair mortos e vão ficar estendidos pela terra, né? E não vai ter ninguém para sepultar, nem mesmo os corvos vão comer eles, porque as aves não vão estar por aqui. E Satanás e os anjos maus, o que vai acontecer com eles? A Bíblia fala assim, então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Então a nossa terra aqui, sem forma e vazia, é como se fosse um abismo. Segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, e lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completar os 1000 anos. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Então, queridos, Satanás, ele vai estar preso aqui na Terra, constrito ao planeta Terra. Ele não vai poder sair daqui por 1000 anos. Ele e os anjos maus. E não vai poder sair para enganar mais ninguém. E aí, por 1000 anos, ele vai ficar aqui na terra, no meio daquela desolação toda, aquela destruição toda. E por esse período de tempo, então, Satanás ele vai pensar, né, na oportunidade que ele teve, no mal que ele fez para as pessoas, porque ele foi o iniciador de todo o mal. Então ele vai ficar aqui 1000 anos sem ter ninguém para tentar. Mas a Bíblia fala que quando terminar os 1000 anos, né, nós vamos estar de férias lá no céu com Jesus, com Deus, na casa do nosso Pai. E Satanás vai estar preso aqui na terra, né, pelos pecados que ele cometeu, que ele fez as pessoas pecarem também. Ele vai estar preso aqui 1000 anos.
Agora, vamos para Apocalipse 20, versos 5 e 7. O que continua dizendo? Fala assim, ó. Os restantes dos mortos, aqui está falando dos ímpios que morrem sem aceitar a Jesus. Fala assim, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse 1000 anos. Então, no dia da volta de Jesus, os bons, os santos, os que morreram em Cristo, como nós já fizemos um outro estudo falando sobre isso, eles vão ressuscitar e juntamente com os santos vivos e salvos que estarão sobre a terra, subirão para o céu com Jesus e reinarão com Jesus por 1000 anos. Satanás vai ficar aqui junto com os anjos maus por 1000 anos, preso, e os maus, eles não vão ressuscitar no dia da volta de Jesus. Eles vão continuar mortos por mais de 1000 anos. Ainda o verso 7 diz assim, porém, ao se completar os 1000 anos, Satanás vai ser solto da prisão. E ele então vai sair para enganar e seduzir as nações que há na terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, e o número delas é como areia da praia do mar. Então, nós vimos aqui que depois que passar 1000 anos, Deus vai permitir que os ímpios ressuscitem. E Satanás, então, ele vai ver os ímpios ressuscitando e uma imensidão de pessoas. Então, ele vai enganá-las mais uma vez, vai seduzi-las, dizendo que ele que fez elas ressuscitarem. Como elas sempre acreditaram em Satanás em vez de crer em Jesus, então elas vão confiar e acreditar nele mais uma vez. E agora, queridos, vamos continuar estudando. Aqui fala assim, outros eventos que vão acontecer no final dos 1000 anos. Apocalipse 21, verso 2. 21, verso 2, diz assim, olha o que diz, procurem aí na Bíblia de vocês, fala assim, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva para o seu casamento com seu esposo. Então, nos dias finais dos 1000 anos, Deus vai descer do céu com a capital do universo, que é a Jerusalém, a nova Jerusalém, onde Deus mora hoje. Ele vai descer aqui para a terra, e a terra vai ser o centro do universo. Já pensou que lindo, né? E diz que a cidade santa, ela é muito linda, toda enfeitada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas. Vocês podem ler aqui o capítulo 21, que descreve o que João viu sobre da Nova Jerusalém. E fala assim, então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus morará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque estas coisas já passaram. Queridos, então, quando se completar os 1000 anos, Deus vai trazer a capital do universo, que é onde ele mora hoje, vai trazer aqui para a terra. A Bíblia fala isso. O verso 10 diz assim, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus, e o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe. Então, a cidade brilhava como se fosse um diamante, lindo, maravilhoso e lapidado, né? Então, a cidade vinha descendo do céu. Queridos, hoje, são coisas tão maravilhosas que nós temos dificuldades de acreditar. Porém, é o que a Bíblia diz, né? Então, é o que a Bíblia fala sobre a cidade santa. Ainda, eu quero ler com vocês o que Satanás vai fazer quando ele ver a cidade se aproximando aqui da terra. Imagina, Satanás com os anjos maus, de repente ele vê aquela cidade linda que vem descendo do céu. Os ímpios ressuscitaram, não como os santos vão ressuscitar transformados, lindos, maravilhosos. Quem morreu tendo algum defeito físico vai acordar perfeito. Agora os ímpios não, eles vão acordar da mesma maneira que eles morreram. Se eles estavam lutando numa guerra, já vão ressuscitar querendo lutar. Se eles morreram brigando, vão ressuscitar brigando, do mesmo jeito.
Porque para Deus a morte é apenas um sono. Então, se a pessoa dormiu com raiva de alguém, no outro dia, na hora que ele acordar, ele vai estar com raiva dessa pessoa ainda. Ele não esqueceu só porque dormiu. Então, os ímpios vão ser assim. Agora fala assim, ó, Apocalipse 20, verso 8, diz assim. E sairá para seduzir as nações, que há nos quatro cantos da terra. Então Satanás vai seduzir, vai enganar todos os ímpios que ressuscitaram depois dos 1000 anos. E vai falar para eles, olha, essa cidade linda aí é nossa. Vamos tomar, nós somos em maior número do que eles. E marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Então, olha bem, eles vão marchar em volta, vão ficar em volta da cidade santa. E aí vamos ver ainda o verso 9, que diz assim, marcharam então pela cidade santa, marcharam pela superfície da terra e sitiaram a cidade santa, o acampamento dos santos, a cidade querida. Então desceu fogo do céu e os consumiu. Mateus 25 e o verso 41 fala alguma coisa sobre esse assunto. Vamos ver o que diz aqui. Mateus 25, 41 diz assim. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Queridos, olha bem isso aqui. O fogo eterno, que vai consumir todas as coisas más dessa terra, não foi feita para nós. Deus falou assim que o fogo eterno foi feito para Satanás e os anjos maus. Porém, a Bíblia fala aqui de algumas pessoas que Deus vai considerar eles de malditos, vai chamar eles de malditos. Por quê? Porque eles preferiram seguir a Satanás do que seguir a Deus. Preferiram acreditar em Satanás, lutar ao lado do diabo do que lutar ao lado de Deus, acreditar na palavra de Deus. Então a Bíblia fala que eles serão consumidos pelo fogo eterno, junto com Satanás e seus anjos. Queridos, e eu quero aqui fazer um apelo para vocês. De que lado você está hoje lutando? Você está lutando ao lado de Jesus, que é o vencedor, e que vai lhe fazer um rei, para você reinar durante 1000 anos lá no céu com ele? Ou você quer ficar do lado de Satanás, né? Lutar ao lado de Satanás e receber a mesma recompensa que ele vai receber? Que a Bíblia fala aqui, que o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi para nós. Mas aqueles que estiverem com ele vão receber a mesma recompensa dele. Você não precisa passar por isso. Você pode aceitar a Jesus hoje e ter um final feliz na história da tua vida, totalmente diferente, vivendo com Jesus, lutando com Jesus, aceitando a Jesus e ir morar no céu com Jesus e reinar com Jesus. Olha que coisa mais maravilhosa que Deus está oferecendo hoje para você. Aceite a Jesus hoje, enquanto você tem a oportunidade, que hoje é que Ele está te oferecendo essa oportunidade. E eu faço para você a pergunta, você quer estar lá no céu com Jesus? Sim. Você quer viver com Jesus e passar a eternidade com Jesus, 1000 anos e depois a eternidade com Jesus? Sim. Você então decide agora seguir a Jesus, entregar sua vida nas mãos de Jesus, lutar em prol da causa de Jesus? Sim. Se você aceita, se você diz sim, então eu vou orar com você. Querido Pai, aqui está o meu irmão que está ouvindo essa palavra. E ele aceita o Senhor como Salvador dele. Ele quer fazer parte dos teus filhos e reinar com o Senhor no céu por 1000 anos e depois por toda a eternidade, viver contigo. Pai Santo, abençoe esse teu filho nessa decisão, que ele permaneça fiel a ti. E eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Querido, se você gostou dessa palavra, compartilhe ela com os teus amigos, se inscreva lá no meu canal, Leia, Estudando a Bíblia com Leia Pereira, Estudando a Bíblia com Leia, e compartilhe com os teus amigos e Deus te abençoe.